Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, vamos entrar na nossa palestra. As palestras são presenciais, a nossa trilha é presencial, pelo amor de Deus, eu estou gravando por uma questão de necessidade, para comprovar que a trilha é presencial. Então, hoje é uma exceção de nós estarmos ao vivo, mas eu vou tentar gravar sempre as trilhas, mas a presença tem que assinar a pauta para ganhar as horas, então por isso que é necessário ser presencial, tem que pegar e assinar aqui. A gravação é a prova que vocês estavam aqui ou não, e para rever alguns detalhes que nós temos com relação a isso. Hoje nós vamos falar de procuração, se der tempo, falando sobre subestabelecimento também, porque tem muita coisa para falar sobre procuração. Me apresentar, sou o professor Marcílio, não sou professor. Eu sou Marcílio, é meu nome, professor é minha situação que eu me encontro agora. Então, é um prazer receber cada um de vocês. Eu dou aula já na Estácio há um bom tempo. Saí da Estácio, depois retornei agora, em 2020. E dou aula em Alcântara e Niterói, por enquanto. Tá? Normalmente eu faço um vídeo motivacional para explicar alguma coisa, principalmente sobre estagiário. Vocês sabem o que é estagiário? Sabem o que é estagiário? Não? Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar, eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para que inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá para você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você está sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí é que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá para assistir malhação tranquilo, em tempo real. Eu consigo baixar filme. Consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo para casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Né? Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. Pessoa informática é meu peixe, libera para mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se você permitir, mandar um abraço para a pessoa informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprimo o trabalho da faculdade rapidinho, uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa para imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas do relatório gerencial do não sei o quê. Por que eu não posso imprimir 20 folhas do trabalho da minha faculdade? Sei. Tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você está usando bem esse dinheiro, está investindo em você? Estou investindo em mim, estou investindo. Estou comprando roupa, relógio, vodka. Estou indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam uns conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, vê só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo. Como é que pode? Mas se você quer ir em balada em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte. Acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo,
o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece todo mundo, ele vai entender. Vai. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência está sendo bem legal. Esse negócio que você falou, know-how aí, eu não estou sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, estou indo muito bem. O professor de informática, muito amigo meu, está indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, eu também tomo chopp com o pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas, aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, né? Mulher Berinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa, foi muito engraçado. Foi muito legal. Você não acha que excedeu os limites? Sabe por que não? Porque eu já tenho tempo na empresa, já tô quase 3 meses, entendeu? Ou seja, eu já conheço a galera, eu tô enturmado já, entendeu? Eu tenho intimidade pra isso. E outra, eu acho assim, se a festa da empresa, momento de descontração, tem que beber vontade. Porque se não beber vontade, é chateação. Você cedeu os limites, né? Olha, um pouco, né? Eu quase que me dava mal, porque eu dei em cima da secretária do diretor. Mas eu me escapei por pouco, deu sorte. E o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu nem acabei a faculdade ainda e já tá a maior pressão. Esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho, faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Eu quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar assim 5 anos viajando, sabe? E quando você voltar? Agora eu vou voltar, quero ser gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai alcançar. Mas o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com salário mais alto. Assim eu finjo muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo, houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso, sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira do notebook. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks, foi só um. Ah, e você está saindo da empresa por causa da treta do notebook. Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque no momento não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário. Não dá oportunidade para a gente crescer. Porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor para eu trabalhar. Para encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito entrevista de emprego, virei especialista nesse negócio. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cada um tem que imaginar que é um produto e saber vender o seu produto, saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sometido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Esse é o problema que está. Acho que o estagiário, imagina advogado. Vocês não sabem o que falam de advogado. Então, partem do princípio que o estagiário não faz nada. Então, tira isso da cabeça. Isso você consegue, digamos, fazer as pessoas acreditarem por pouco tempo. Fingir não dá certo. Você falar que é toda uma dinâmica de coisas, isso não vai durar muito tempo, porque as pessoas hoje querem resultado. E você tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, você não desenvolve dentro da carreira.
estávamos exatamente falando sobre isso hoje à tarde com uma colega advogada que a gente tem que desenvolver novos nichos e aproveitar as oportunidades. E está aqui uma oportunidade que eu vejo que muitos alunos não têm, de aprender como se faz uma procuração, porque você vai para o EP1, vai lá para o EPJ sem saber fazer a petição inicial ou uma procuração. Então, vamos começar a tratar sobre isso nas nossas trilhas de aprendizado, tá? Começando hoje com o conceito de procuração. Quem não conhece o Código Civil, Lei 10.406, artigo 653, mandato. Mandato, tó, do e tó. Tó é quando a ordem vem para você representar alguém. Mandato é a ordem que você tem que cumprir. Então, existe diferença no TO e o DO. Mandato a procuração é o instrumento do mandato. Então, o conceito opera-se o mandato quando alguém recebe de outro poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Toma muito cuidado que a procuração civil, trabalhista, tributarista, administrativa, é toda essa aqui. Porém, a procuração... Estou gritando, desculpa, tá? É mania de dar aula gritando. Porém, a procuração penal é diferente. Tem que ter poderes específicos para isso. Muito cuidado nessa separação básica. É só penal. Penal, para variar, sempre tem a sua exceção. Então, preste atenção em penal. Eu estou explicando aqui a procuração geral, poderes em geral. Conceito básico, procuração é o ato pelo qual alguém atribui a outrem. Deixa eu só dar uma olhada se o pessoal está ouvindo aqui. A gravação está ouvindo? Tá. Então, procuração é o ato pelo qual alguém atribui a outrem voluntariamente poderes de representação. As procurações que exigem intervenção notarial devem ser feitas de uma das seguintes formas. A procuração do instrumento público e procuração do instrumento particular. Toma cuidado com isso. A procuração do instrumento público é feita perante o tabelião. Você, outorgante e o outorgado vão perante o tabelião vai transcrever em livro próprio e lhe vai dar uma certidão da escrituração daquela procuração. Isso é uma procuração do instrumento público. Aquela que você faz particularmente, privadamente, com o seu cliente ou com qualquer outra pessoa, que procuração não é um instrumento só do advogado, é um instrumento de qualquer pessoa que vai precisar de uma representação, seja em órgão administrativo, órgão municipal, federal, estadual, vai precisar de uma procuração, ou banco, situação privada. E os bancos podem exigir procuração específica? Podem! E vai ter que reconhecer firma? Vai! Toma cuidado que a procuração sem reconhecimento de firma é só perante o Poder Judiciário. Eu já vi gente batendo boca no banco que não preciso de procuração, eu sou advogado. Oh, meu Deus do céu, deve ter poder perante Deus, porque Deus te deu a mão santa e te santificou para você ter poderes perante o órgão privado? Não. O órgão privado pode pegar e exigir, sim, a procuração do instrumento público, do instrumento privado e reconhecimento de firma. Tomem cuidado com o reconhecimento de firma também na procuração privada. Na procuração privada, o reconhecimento de firma pode ser por autenticidade, onde se reconhece a firma, a pessoa assina perante o tabelião. Então, ele afirma, é autêntica aquela assinatura. E por reconhecimento de firma, por semelhança. Semelhança eu acho que parece, não sei, não tenho muita certeza assim. Então, você já viu que o tabelião tira o corpo fora, tá? Então, muito cuidado nesse reconhecimento de firmas e na feitura de uma procuração. Não vai bater boca, não me passa vergonha, pelo amor de Deus, que eu não bater no boca em órgão privado. Se o órgão privado exige poderes específicos, por exemplo, eu estava vendo no Banco do Brasil, o cara estava lá com uma procuração de um instrumento privado, sem poderes específicos para sacar o alvará, e ele lá querendo sacar o alvará, e o banco exigindo a procuração para o instrumento público, ou reconhecimento de firma para autenticidade. E o cara batendo boca. Aí eu saí de perto, porque deve ser uma pessoa confusa, deve estar em tratamento, então sai de perto, porque levou no outro caixa, oi, tudo bem? A gente nunca deixa. Se você vê uma pessoa confusa assim,
Não vai ajudar, não. Você passou 5 anos, deixa ele lá e pode voltar para você, entendeu? Então, deixa ele lá, bater na boca dele, tá feliz, e vai fazer as outras coisas no lugar, tá? Bate boca com pessoas confusas, não, que é uma briga que não merece você se desgastar com isso. Deixa ele lá, ele está com a razão dele, e você vai tratar da tua vida e ganhar teu dinheiro, tá? 654, todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Pessoa capacidade, pelo amor de Deus, lembre para capacidade de exercício dos atos civis da vida civil. É artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil. Ou seja, a capacidade civil começa o nascimento com vida, mas a capacidade de exercício é adquirida ao longo da vida. Só tem capacidade civil plena a partir de 18 anos, ou quando é emancipado pelos poderes dados nos parágrafos, nos incisos do artigo 5º, que é emancipação voluntária, casamento, concurso público. Isso tudo você aprendeu em Direito Civil, parte geral, se Deus assim te protegeu e fez você prestar atenção na aula, tá? Parágrafo 1º, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar. Então, essa é a exigência para você escrever a porcaria da procuração. Desculpa, eu estou dando aula, eu tenha 3 alunos, eu tenha 100 alunos, eu grito, eu berro, é meu jeito, tá? Não fica chateado comigo, não, tá? Mas 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 10 horas da noite, a gente tem que estar... Eu gosto disso aqui, eu gosto da aula. E me pagam para eu me divertir, olha só que legal. É útil com agradável. Então, aqui, quando você for fazer um instrumento de procuração, alguém está faltando não sei o quê. Bom, tem que estar escrito aqui. E se você reparar no Código Penal, também está escrito lá os poderes específicos, CPP do Código Penal. Código de Processo Penal. Aí, o ensandecido, a pessoa confusa, vai discutir com o juiz que tem poderes específicos, sim, não tem. Aprendeu e não fala que foi comigo, não, porque eu já deixei bem claro que a procuração penal é diferente, tá? Então, o instrumento particular deve conter as indicações do lugar onde foi passada, no Niterói, tá? A qualificação do outorgante, aí você vai pegar e escrever outorgante, fulano de tal, qualificação, aí vai para o CPP, CPC. Para o CPC, ver qualificação é nacionalidade, nome completo, estado civil, e CPF, e-mail. Ele tem a exigência legal do e-mail. Toma cuidado com isso. A data, o objetivo da outorga, objetivo, poderes. Você vai delimitar cada um dos poderes lá. E a extensão dos poderes conferidos. Adjudícia, extrajudícia, adnegócia. Tem diversas. Adjudícia é judicial. Extrajudícia é administrativa, fora do judicial. Tem todo um métier que você tem que tomar cuidado. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Olha que legal! A lei que determina isso. Infeliz não bate boca. O fórum, o Poder Judiciário Estadual, não exige a reconhecimento de firma por causa do token. É por causa do token. Isso veio lá de antes, lá no projeto precisava, e agora tem o token, que é a assinatura digital. A mesma coisa é com relação... E você autentica, tá? Toma cuidado que seu token autentica os documentos. Seja a Justiça Estadual, Justiça do Trabalho ou Justiça Federal. Tá? 655. Ainda quando se outorgue mandato para o instrumento público, pode subestabelecer mediante instrumento particular. É o caso do subestabelecimento que a gente vai falar ou na outra trilha ou hoje ainda. Não sei que eu tenho uma hora para sair daqui, uma hora que eu não posso passar de determinado horário, que tem que dar aula às 19. Tem prova também, avaliação hoje. Deixa comigo. 656. O mandado pode ser expresso, tácito, verbal ou escrito, sem problema nenhum. Por exemplo, a procuração que é feita perante na audiência. Excelência, eu posso fazer a procuração, transcrever? Pode. Pode. É que o juiz fala 5 dias para juntar, doutor. Vai bater boca com o juiz, ele vai dar sua sentença. Certo? Não, mas o senhor pode fazer na ata da audiência. Eu falei isso lá em Itaboraí. E o juiz, não, senhor doutor, o senhor junta 5 dias. Tá, excelência. Alimentos, eu estava pelo pai. Eu vou falar o quê? Sim, excelência. Claro, você tem razão. O senhor manda. Vou bater boca exatamente com quem vai dar certo. É a expertise de cada um de vocês que tem que ter. Tá?
656, mandato 657, a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Então, toma cuidado se a legislação determina que a representação precisa ser por escrito, necessariamente por escrito, como é o caso da representação processual. Tá? 658, o mandado presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. O mandato é uma procuração, é uma prova que você está exercendo na sua atividade profissional, mas não é um contrato de honorários. O contrato de honorários eu vou ensinar para vocês, porque duas coisas tem que saber o advogado aprender a fazer. É procuração, subestabelecimento, procuração e subestabelecimento, eu coloco uma só, e contrato de honorários. Saber o que você está cobrando por escrito, pelo amor de Deus. Não faz verbal, não, que vai passar vergonha. Parará. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato, sendo esses omissos, será determinado pelos usos do lugar ou da falta desse por arbitragem. A gente vai falar sobre honorários convencionados, suplemenciais e arbitrários. Vamos falar isso também. Aproveitar, na hora do contrato de honorários, a gente vai falar dessas três. Tem muita coisa boa para falar na trilha. A trilha é interessante, o pessoal não dá muito valor, porque estou de saco cheio, estou cansado, mas aqui é a prática específica, tá? Eu não vou ficar enchendo linguiça vocês só com artigos, não. A gente vai fazer uma procuração. 659, a aceitação do mandato pode ser tácita, é resultado do começo da execução. 660, o mandato pode ser especial ou a um ou mais negócios determinados, ou geral a todos os do mandante. Por isso que a gente fala, a judícia é judicial, a de negócios é para negócios. E você tem que trabalhar os poderes específicos, que são poderes que não são poderes gerais, são poderes específicos. Por exemplo, realizar acordo, sacar alvará, tem que poder escrever, podendo fazer acordo, transigir. Esses não são poderes para o foro em geral. Tá? 662, cadê? Para alienar, parágrafo 1º do 661 já diz: para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que os ouvitem da administração ordinária, ao ordinário, depende de procuração de poderes especiais que expressa, tem que poder escrever, por isso você coloca escrito alienar, hipotecar, transigir, acordar, entre outros, tem que estar escrito, é poderes específicos para isso. Se botar para o foro em geral, é só poderes gerais. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso, tem que pegar e colocar também firmar compromisso. São duas coisas diferentes. 662, os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes, não são nulos. Por quê? Porque eles são passíveis de ser validados, tornados eficazes posteriormente. Por isso que o juiz delimita um prazo para você juntar a procuração posteriormente. Em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se esse ratificar. Ratificou, está ok. Parágrafo único. A ratificação é de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. É aquela nulidade absoluta e nulidade relativa. A nulidade absoluta, ela é ad... Exato. Ex nunca. Então, a nulidade relativa é ela ex tunc, ou seja, pode retroagir. A absoluta, ela não retroage. Então, toma cuidado com essas coisas. Parará, 666, the number of the beast, o maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipados, podem ser mandatários, mas o mandante não tem ação contra eles, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações pais por menores. Menor relativamente capaz pode apresentar uma procuração, se estiver assistindo, sem problema nenhum. E a responsabilidade é daquele que assistiu ele no ato, tá? O absolutamente capaz não pode, tem que ser representado. Por isso que a criança ou o nascituro tem que ser representado na ação de elementos. E o relativamente capaz tem que ser assistido, mas quem pede o direito é deles, tá? Por isso que ela coloca lá, fulano de tal, nesse ato representado pela sua mãe,
ou fulano de tal, nesse ato assistido por seu pai, por esse motivo. 667, o mandatário é obrigado a aplicar todas as suas diligências habituais à execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente. Toma cuidado com isso. Isso é o desespero dos advogados que as pessoas comecem a descobrir. É a responsabilidade civil do advogado. Omissão, negligência, imprudência, está exatamente aqui. Você, advogado, é obrigado a aplicar diligência total. Perdeu o prazo? Opa, perda da última chance. Peticionou a petição errada? Errada? Olha a negligência aí, a omissão. Nesse caso, negligência caracterizada pela omissão ou a imprudência, você fez uma coisa que seu cliente não sabia, você tinha que dar respeito a ele. Subestabeleceu com o cara sem avisar o cliente, toma cuidado. Você é responsável pelos atos que esse subestabelecido fizer. Responsabilidade não só civil, mas também ética, também pelo Código de Ética. Tem muita coisa que nós, advogados, somos responsáveis, a sorte que a população ainda não sabe. E quando a população começar a saber, vai ter processos para tudo quanto é lado. Nesse domingo mesmo, vocês devem ter visto o advogado previdencialista, que eu acredito não ter roubado, não ter furtado nem apropriado indevidamente dos atrasados pensionistas previdenciários que ele representou. Você viu o Fantástico, não? Interessante, né? Aquilo ali foi interessante. Eu sou de uma época da década de 80, 85, 86, que houve um golpe imenso nos coitados velhinhos, que o pessoal entrava com pedido de pensão, pensão de INSS e ficava com dinheiro. Sou dessa época. Eu vi muito advogado fazer isso. Hoje em dia já ficou mais difícil, mas assim mesmo eu estou vendo ainda golpes serem feitos. Então, não sei se ele é culpado, não tenho ideia, mas temos que tomar muito cuidado para não ter esses equívocos. De repente, ele fez um contrato de honorários onde ele receberia aos atrasados como honorários. Eu não sei. Isso, o contrato de honorários tem que ser por escrito. Palavras voam ao crepúsculo. As palavras o vento voa. Então, leva. Então, faça sempre seu contrato de honorários por escrito. Eu não sei como é que está lá. Então, fizeram uma reportagem, supostamente, ele se apropriando indevidamente. Inclusive, ele disse que mandou por escrito que se provará a verdade ali, provavelmente ele vai apresentar um contrato de honorários desses valores. Eticamente é correto, professor? Nós vamos discutir isso na nossa trilha sobre contrato de honorários. Eu posso pedir 50%, 100% dos valores que o meu cliente vai receber? Não. Você não é sócio do seu cliente. Você é advogado do seu cliente. Então, o Código de Ética não permite esse tipo de atitude. Tome muito cuidado com isso. Havendo poderes para subestabelecer, só serão imputados a mandatários danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas por ele. Então, com relação à culpa, você lembra que a culpa é o quê? Omissão. Culpa, negligência, imprudência e perícia. Se você sabia que ele fazia besteira ou se você nem quis saber, você está tendo culpa. Então, você é culpado subestabelecendo para o outro. Se ele fizer besteira, você vai responder. Conjuntamente e solidariamente. Parágrafo terceiro, se a proibição de subestabelecer constar na procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa que retroagirá a data do seu ato. Então, o subestabelecimento pode ser com reserva de poderes, ou sem reserva de poderes. Qual é a diferença? Com reserva, você segura os poderes otorgados por ele para ti. Sem reserva, você passa os poderes. Só isso? Vai reserva, o advogado só pode fazer alguma coisa mediante a sua autorização. Não. Com reserva de poderes, quer dizer que você e ele têm os mesmos poderes. Você passou seus poderes para ele, mas manteve os seus com você. Tá? Então, os dois podem. Sem reservas, você abriu mão dos poderes para o subestabelecido. Mas não é só isso que quer dizer, não. Tem um subentendido aí que, com reserva de poderes,
ele não recebeu os honorários. Você só pode receber os honorários depois que ele receber. É uma coisa para você. Sem reserva de poderes, ele já recebeu os honorários. Você pode cobrar os honorários e receber porque ele já recebeu dele. Isso é a maioria dos advogados não presta atenção nisso. E isso é ético. Ele pode representar contra você. Tá? Eu vejo que estou com problema de um advogado. Estabelecer para você, você já recebeu. Antes de você receber, não posso. Se você estabeleceu com realidade de poderes, você tem que receber antes, para depois eu receber. Sem reserva, ao contrário. Sem reservas, tu já recebeu, passou para mim, eu posso receber sem medo nenhum. Entendeu? Tem um monte de detalhes técnicos que as pessoas não prestam atenção. Não é que vai cair no exame de ordem. É a tua vida profissional que vocês precisam atentar para isso. Tá? Parará. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecimento proceda culposamente. Então, quando você vai substituir para alguém, vire para ele, seu cliente fala, vou subestabelecer para outro advogado. Tudo bem? E o seu cliente tem que saber. Se o seu cliente pegou e arranjou um outro advogado, professor, meu cliente arranjou um outro advogado e ele quer que eu subestabeleça. Você não, eu vou renunciar e você faz uma procuração com o outro advogado. Por quê? Porque se você subestabeleceu, você está responsável pelo que o cara fizer. E quem trouxe esse advogado foi o teu cliente, não você. Então, para com esse negócio, estabelece para mim. Não vou estabelecer, não. Eu vou renunciar os poderes ou o cliente que vai revogar os poderes da procuração. Lembra que é um direito potestativo, tanto você sair quanto ele renunciar, revogar os poderes da procuração. Lembra o direito potestativo? Lembra mesmo? Porcaria nenhuma. O direito potestativo é aquele direito que eu posso exercer independentemente da vontade da outra pessoa. Você vai ter só que aceitar, sentar e chorar. 105 do CPC, também falando sobre procuração, princípio do 105 do CPC, que diz: a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, olha só de novo o CPC ajudando a gente. Você vai ter que colocar com poderes específicos. Receber, citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de insuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica. Então, você próprio CPC já está dizendo para você o que tem poderes especiais. Parágrafo 1º, a procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. A procuração, parágrafo 2º, deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem do Advogado do Brasil e endereço completo. Olha a exigência do próprio CPC, o que tem que ter para o advogado. Não é outorgado pessoa comum, não. É o divino espírito do advogado, aquele defensor dos injustiçados, aquele que tem coragem de exercer a sua máxima advocatícia. Nossa, estou cedendo a naftalina de tanta palavra antiga, ultrapassada. Vocês desculpem, é que eu sou de uma época mais antiga, cheio de mofo, né? Fala mofada. Mas, desculpa, eu preciso de vez em quando soltar ela, senão ficar aqui dentro da garganta. Parágrafo 3º. Se outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração deverá conter o nome dessa, seu número de registro da Ordem do Advogado do Brasil e endereço completo. Oh, meu Deus do céu, isso quer dizer o quê? Vamos prestar atenção? Procuração, outorgante o seu fulano de tal, outorgado. Sociedade de Advogados, fulano de tal, com o registro da OAB número tal, composta pelos advogados. 1. Cicrano, OAB número tal, endereço tal. 2. Beltrano, OAB número tal, e vai ter que ter o nome de cada um deles, a OAB. Se não tiver assim, está errada. Está errada. Se for uma sociedade de advogados, um escritório registrado na OAB. Se tu fizer de conta que é sociedade de advogados, você não é sociedade de advogados. Você é advogado autônomo. Toma cuidado de ter abre o escritório e ficar falando tem sociedade de advogado, tem escritório. Não, você não tem escritório. Você é advogado autônomo. Só se você escrever seu
o seu escritório na OAB, tendo registro, aí pagando anuidade também, tá? Só um toquezinho. Se você registrar no seu escritório de advocacia na OAB, você vai pagar anuidade, não só a sua, profissional autônomo, mas também a anuidade do seu registro de escritório de advogados, tá? São dois. Coisa boa, né? Coisa divertida. Mas é a fiscalização, o órgão fiscalizador da nossa exercício da nossa atividade. Entendam isso. Você pode discordar completamente, mas é a lei. A procuração pode ser a procuração deverá, se o outorgante integrar a sociedade, salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração otorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Ponto. Está escrito recurso, substância, não tem poder para recurso. Agravo instrumento, embargo de declaração, embargo de execução, mas execução pode, professor. O cumprimento de sentença mas tem que ter poder específico para embargar. Embargo de execução é o ex inverso. Aqui você está com o cumprimento, executante e o executado. Entendeu? Muito cuidado com isso, que alguns advogados entram para diabo com isso. Classificação, procuração judicial, adjudícia para o foro, extrajudicial para o juízo, extrajudicial fora do juízo, pública, lavrada em cartório, particular, realizada entre particulares, geral, otorga poderes para gerir todos os seus negócios, especial, otorga poderes específicos, ampla, toma decisões sem consultar o cliente, por isso que a gente fala mais amplos poderes, para não precisar consultar o cliente. Você não sabe nem por que escreveu isso, você copiou e colou. É esse inferno que eu passo todo dia com meus alunos de direito, porque ele copia e cola e é aquilo ali, mas não sabe nem por que é aquilo ali. Tem que saber por quê. É ampla, porque você não precisa consultar. Agora, se tiver escrito restrita, você tem que, antes de tomar a decisão, consultar o seu cliente. Capacidade de outorga, já falamos disso, toda pessoa capaz. Forma 654, parágrafo primeiro. O instrumento particular deve conter na indicação do lugar onde foi passada a qualificação do outorgante do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Não sou eu que estou pedindo, não. É a lei que exige. Tá? A lei exige. Quais são os tipos de procuração? Eu estou indo mais rápido e já está acabando meu tempo. Tipo de procuração adjudícia, aquela para atuação judicial. A adjudícia extra é para você poder fazer, se escreve antes, lembra? Poderes. Adjudícia quer dizer isso, tá? Vocês já sabiam? É esse o problema, entendeu? A gente não aprende, a gente só copia e cola, a gente não aprende para que serve. A adjudícia extra é um âmbito para praticar os poderes, levantar os poderes judicialmente, como extrajudicialmente, a de negócio para a administração de interesses, a procuração extrajudicial, a put acta, essa é antiga, da almofada, naftalina, tá? É conferida nos próprios autos da causa pelo respectivo escrivão na presença do juiz ou do cartório dos testemunhas. Não sei se isso pode acontecer, mas é a put acta. E a calção de rato é o que a gente faz o tempo todo quando pede prazo ao juiz. É compromisso assumido pelo advogado, sem procuração, para defender a parte da demanda, apresentando mandato escrito e regular dentro do prazo determinado pelo juiz. É calção de rato, nome antigo. Como alguns lembram, outros não, mas o nome antigo é esse. E agora seria para fazer uma procuração. Eu vou botar na nossa sala de palestras os slides e esse texto para vocês na próxima trilha, próxima segunda-feira, que nós vamos falar sobre estabelecimento e começar a falar de contrato de honorários, se puder vir, legal. Vocês tragam a sua procuração, porque a gente vai dar uma olhada no exercício disso, tá? Dá uma olhada se a gente dá para corrigir essa procuração, vocês tragam para corrigir. Eu vou pedir para a Rafa dar mais 2 horinhas ali, além da presença, vocês têm 2 horas, também pelo trabalho de fazer a procuração. Dá mais 2 horas. Traz bem impresso já.
Manuscrito ou impressa? Eu prefiro o manuscrito porque você pode consertar na hora. Entendeu? Risca e coloca lá na hora, que aí já corrige. Eu vou corrigir na hora com vocês. Tá? Com esses dados aqui. Vai ser uma população com esses dados. Então, na sala de aula, provavelmente agora, na hora que eu terminar aqui, eu já vou botar esses slides lá, para que vocês possam ter acesso e fazer essa atividade se puder. Na próxima segunda, às 5 horas da tarde, eu vou estar aqui, vou falar sobre o subestabelecimento e o contrato de honorários. Tá? Então, nesse caso, não coloque subestabelecimento. Não, é só a procuração. Tá? Aqui está o subestabelecimento. Não precisa. É só a procuração. Tá? Se quiser fazer o subestabelecimento, eu vou ficar feliz também. Mas aí você já aprendeu a fazer, porque na outra eu vou mandar fazer só o contrato de honorários. Tá? Vai terminar agora. Não. Vale 2 horas. Normalmente são 2 horas. Eu acho que eu vou fora de sala. Na segunda, vai ter que ficar um pouco atrasado. Ela começa às 5 e eu tenho que terminar às 6, 6 e 10. Tá? Chegar atrasado. E eu deixo gravado exatamente para pessoas pegarem, se em algum momento precisar, uma revisão, uma nova olhada. Tá legal? Bom, agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Próxima aula não é petição inicial. Nós vamos falar de contrato de honorários. Tá? Isso foi um prazer. Tá? Segunda-feira que vem, próxima aula, é a nossa trilha de aprendizagem. Segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ok? Vão com Deus. Fiquem felizes. E vai ter muita coisa para a gente conversar. Vejo vocês semana que vem. E vocês também. Abraço. Sempre presencial, por favor, tá?